Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mal de Alzheimer, a forma mais comum de demência neuroregenerativa. Demência neuroregenerativa é um mal que atinge cerca de 40% da população depois dos 85 anos. E para falar sobre os avanços da medicina no controle dessa doença, a doença de Alzheimer, nós vamos agora conversar com o médico neurologista Cícero Galli Coimbra, professor do Departamento de Neurologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Professor, muito obrigada por o senhor estar conosco. O mal de Alzheimer parece ser muito frequente e a gente percebe isso no convívio, aqueles principalmente que têm o convívio com pessoas mais velhas na família. Agora, acho que é interessante sabermos identificar, porque muita gente, diante de um esquecimento, já acha que pode ser o mal de Alzheimer. Diante de uma mudança de comportamento, já acha que possa ser. Eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é e como é o mal de Alzheimer. Em primeiro lugar, sou eu que devo os agradecimentos. Mas isso é uma oportunidade muito boa de estar aqui e explicar a respeito dessa situação. O mal de Alzheimer afeta pessoas principalmente a partir dos 65 anos de idade. À medida que os anos vão passando, mais e mais pessoas vão sendo afetadas de acordo com a idade. Então, aos 65 anos, nós temos 1% da população em estado de demência, perdendo as chamadas funções cognitivas, as funções nobres do sistema nervoso, do cérebro. Se nós chegarmos aos 95 anos, talvez 70% das pessoas nessa faixa etária já estarão acometidas de E o que acontece? Eu até me atrapalhei com essa palavra complicada, neurodegenerativa. Né? O que é essa situação de degeneração neurológica? Então, hoje nós sabemos, desde 1998, nós sabemos que nós produzimos neurônios novos no cérebro, milhares de novos neurônios por dia, e que nós perdemos neurônios também. Então, a população de células nervosas no nosso cérebro, ela é dinâmica, ela vai mudando. Ao contrário do que se pensava hoje, nós não apenas perdemos neurônios a partir de uma determinada idade, mas a quantidade de neurônios que nós temos no cérebro depende da quantidade de neurônios que, por um lado, nós produzimos e, por outro lado, nós perdemos. Nós começamos a diminuir essa população se nós diminuirmos a produção em relação à quantidade de neurônios que é perdida. As doenças neurodegenerativas são caracterizadas por uma aceleração da degeneração que não é acompanhada, não é compensada pela produção de neurônios novos. E o que pode acelerar essa degeneração e que a pessoa produza menos neurônios a ponto de depois se configurar um diagnóstico de Alzheimer? Certo, as causas são multifatoriais, né? Mas existem uma quantidade crescente de estudos, principalmente a partir dos achados de um pesquisador chamado George Wayland, da Universidade de Boston, da Harvard, que levou décadas, ao longo de várias décadas, na segunda metade do século passado, veio a demonstrar que os fatores emocionais, como a pessoa se comporta emocionalmente frente aos problemas que se defronta, né? Elas são determinantes do nível de lucidez que essa pessoa vai ter quando chegar aos 80 anos de idade, quando cruzar os 80 anos de idade. Pessoas mais emocionais, então, pessoas que ficam mais deprimidas, mais chateadas, que levam as coisas demais a sério, são pessoas que podem ter um aumento de degeneração neurológica? Correto. Na realidade, o estresse emocional, de uma forma geral, a pessoa que está sempre angustiada, preocupada, sofrendo por antecipação, nervosas, aflitas, essas pessoas estão prejudicando a produção de novos neurônios. Existe, no caso da doença de Alzheimer, particularmente um sentimento que parece trazer um grande risco de desenvolver essa doença após os 80 anos de idade,
que é a questão daquela pessoa que guarda ressentimentos, né? Então, esse hábito de guardar ressentimentos por fatos ocorridos no passado parece ser um fator identificado pelos trabalhos desse pesquisador, que traz alto risco de perda da função cognitiva após 80 anos. Quer dizer, guardar mágoa, guardar ressentimento pode levar a uma degeneração. E, por outro lado, a capacidade de guardar gratidão é vamos dizer assim, uma grande liberadora da produção de neurônios novos. Existe um comportamento específico que foi identificado nessas pesquisas que demonstra que aquela pessoa que tem uma personalidade altruísta e que mesmo após a aposentadoria mantém em prática essa atividade altruísta, essa pessoa praticamente tem uma grande proteção contra essa ocorrência de doenças neurodegenerativas, particularmente do que nós estamos conversando agora, a demência de Alzheimer. Existem também alguns fatores que são muito importantes e que são de origem metabólica. Por exemplo, pesquisas que têm sido feitas nas últimas décadas têm demonstrado que um grande fator que afeta uma quantidade muito grande de pessoas na população geral, na realidade a maioria da população, tem deficiência de um hormônio, antigamente considerado como uma vitamina, que é a chamada vitamina D. Então, é produzida na pele e as pessoas, à medida que vão envelhecendo, diminuem a sua capacidade de produzir a vitamina D por exposição solar. Na realidade, uma pessoa com 70 anos de idade tem apenas 1/4 da capacidade de produzir esse hormônio tão importante para o sistema nervoso e para todo o organismo, denominado vitamina D. Não é uma vitamina, mas tem apenas 1/4 da capacidade de uma pessoa jovem de 20 anos de idade. Esse hormônio controla 10% da nossa carga genética, vamos dizer assim, de uma forma leiga, das funções celulares, inclusive das funções nervosas, e tem a função de manter vivas as células nervosas. Bom, pelo que o senhor nos falou, nesse tempo que nós dispomos, eu quero fazer o destaque nesse encerramento, que eu entendi ser assim uma advertência. Que o guardar mágoa, ficar ressentido com os nãos que a vida dá e as pessoas do nosso relacionamento, a principal vítima é a gente própria. Sem dúvida. Isso vai trazer um resultado negativo que pode até configurar uma doença de Alzheimer. Muito obrigada, doutor. Eu é que uma agradeço boa noite. Mais uma vez.